A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, na Logos Ensino Superior de Teologia. Você está na disciplina Hermenêutica Básica do curso de Bacharel em Teologia, que é um curso de nível superior em Teologia. E este é o segundo AVA da aula dupla 5, que é a aula 9 e 10, e a segunda parte da aula 9. Nós estamos, conforme falei, dentro da área da hermenêutica, mas utilizando o texto base do professor Esdras Costa Bento. Estamos a seguir os capítulos com as aulas duplas, apenas a aula 5, que será um trabalho em grupo conforme a proposta metodológica dessas AVAs, do qual eu sou o professor Marco Faleiro. Estamos agora no 6º capítulo e nós já estudamos a hermenêutica bíblica, a hermenêutica material e agora estamos na hermenêutica contextual, que é o capítulo 6, conforme eu falei, a página 139 a 208, que eu espero que você já tenha lido. Dentro do assunto do contexto, nós começamos a falar, inclusive, chamando a atenção na ava anterior às regras hermenêuticas e o aspecto, principalmente, da 6ª regra, que é todo texto fora do contexto vira pretexto, e então apresentamos uma comparação entre o material do professor Esdras, que é o livro-texto, e o material do Dr. Lund, que é o nosso fascículo de regras, em que ele faz uma análise específica sobre as regras. Mas é interessante que ele não entra com a proposta do professor Bento, com o que seria a regra de conclusão. Para ele é como se todas as outras regras já tivessem essa conclusão, que é todo texto fora do contexto vira pretexto. E aí, então, nós fizemos uma pequena comparação na ava anterior. Se você não viu, veja, é importante seguir a sequência das avas. Um conhecimento auxilia o outro. E se você tiver, é claro, as VAs de aulas, seja minhas ou de outro professor, esteja a ver, porque isso auxilia, claro, além da leitura. E também faça as suas próprias pesquisas, anotando aquilo que você não entende, procurando na internet, perguntando ao seu assessor pedagógico, ao seu tutor, ao seu professor, Então procure tirar as suas dúvidas, não deixe elas passarem à frente. Mas vamos seguir aqui dentro desta aba, dentro de um assunto específico, que é o que nós falamos texto-prova. Um dos reconhecidos problemas hermenêuticos são os chamados texto de prova. Os textos de prova são textos isolados do contexto, usados por determinados intérpretes para aquilatar certas asseverações teológicas, dogmáticas ou culturais. Eles são, em geral, o mais comum que se vê nos púlpitos. Quando pastores fazem uma determinada asseveração e vão buscar na Bíblia os textos prova. Então, olha aqui, eu falei isso, mas porque tem esse texto aqui. Mas será que esse texto está dentro do contexto? Será que ele não está sendo só usado para poder provar o que o intérprete ou o pregador quer provar, sem considerar o contexto? Então veja, o texto de prova, segundo a hermenêutica contextual, são secundários para a validação de uma interpretação, simplesmente porque erram ao desconsiderar o contexto, normalmente, Agora, infelizmente, nós temos tido muitos atuais pregadores que não retiram a sua prédica, o seu sermão da Bíblia. Eles retiram do seu conhecimento da ciência, muitas vezes até da neurociência, da psicologia, ou de qualquer outro tipo de ciência que auxilia na construção de um padrão de conduta, até mesmo dentro do ambiente de negócios, por exemplo,
E muitas vezes eles não se atêm que a busca da verdade está proveniente da Bíblia. Não retiram da Bíblia, retiram de outro lugar. E quando retiram de outro lugar, eles vão buscar na Bíblia uma prova para confirmar o que eles acreditam. Então eles não receberam a revelação da Bíblia, eles receberam deles mesmos, de outra pessoa, né? Pode ser até que essa pessoa retirou da Bíblia, nós não sabemos, mas o fato, não estou aqui a afirmar uma coisa ou outra, o fato é que existe essa realidade problemática do texto prova. Um aspecto que eu quero chamar a atenção, que o livro não considera, é a realidade contextual antrópica da revelação de Deus através de toda a Bíblia. Então Deus pode sim tirar uma palavra da Bíblia e nos trazer uma revelação que aparentemente não é contextual. Esse é o aspecto da alegoria, como parte do contexto da revelação. Nós não vamos aprofundar, mas vamos deixar a consideração como parte da nossa análise. O fato é que existe alegoria, simbologia na Bíblia. Existe até a hipótese do código da Bíblia. E aí? Quando se considera, por exemplo, números, né? Pode ser que não esteja dentro do contexto histórico, ou até mesmo gramático. Até porque, se, por exemplo, se considerar as letras como números, então o contexto não é gramático, é numérico. Olha que coisa interessante. Mas vamos continuar. Então, os textos prova ser secundários não significa se tornar desnecessários ou desconsideráveis, certo? Então, eu não desconsidero essa possibilidade, nem acho que é desnecessário. Para um hermenêutica ortodoxo, conservador, essa hipótese não existe. Ele nem vai discutir, ele vai falar que é completamente errado considerar um texto prova como prova por causa de uma alegoria, por causa de um tipo de interpretação ou de percepção de uma verdade que está talvez escondida dentro de um mistério. Isso para ele é misticismo. Preste atenção, nós estamos agora num ambiente pentecostal. Se considera a realidade alegórica e da atuação do Espírito Santo nos dias atuais. Mas você vai poder pegar talvez livros, textos, discussões de grandes hermeneutas que seguem um padrão bem literal, bem racional, bem gramático, bem contextual, e ele pode achar que texto prova é um absurdo, que tem que ser totalmente desconsiderado. Em parte ele pode estar certo, mas existe a nossa realidade, que nós não desconsideramos dentro da nossa academia, a Logos, porque nós somos pentecostais. Nós acreditamos na Bíblia como quem acredita que o Espírito Santo está atuando hoje, que pode revelar hoje, algo novo até. Não novo no sentido de que não está na Bíblia, mas talvez algo que ainda não foi percebido, ou algo que ainda não foi destacado, como algo novo num avivamento, que existe. Nós acreditamos com certeza nisso. Agora, o texto prova, então, podem fazer parte de uma contextualização simbológica, generalizada na Bíblia. Portanto, os textos provas são secundários para a validação, quanto à interpretação literal e individual. Mas apesar da discordância do professor Dresdra, que também é um pentecostal e é certo que considera a interpretação alegórica como real, podemos considerar os textos prova como uma possibilidade de interligação simbológica na Bíblia. Por isso, o autor Bento considera os aspectos para um método alegórico fiel ao contexto. Veja o que ele propõe. Está no livro dele. Primeiro, o intérprete considerando apenas o contexto do texto sem incluir os textos provas. Então, primeiro é o contexto específico. Aí ele busca o texto prova como textos paralelos, dentro da proposta de regras hermenêuticas. Confirmação da harmonização bíblica. E terceiro, considere todos os textos relacionados na Bíblia para alegorização, considerando o contexto bíblico. Então,
Se tem algo que se relaciona, considere. Porque não se pode desconsiderar o restante, só considerar um. O texto prova. Com o professor Bento, seguimos um processo que ao mesmo tempo considera o texto prova, mas com o cuidado do contexto específico, sem desconsiderar o contexto geral da Bíblia. O exame do contexto é extremamente importante por 3 razões, conforme o nosso livro-texto. Veja. Primeiro, que aí está em A, B, C, né? 1, 2, 3. As palavras, as locuções e as frases podem assumir sentido múltiplo. Isso é uma primeira realidade. Segundo, os pensamentos normalmente são expressos por sequência de palavras ou de frases. Quer dizer, ninguém dá um pensamento só com uma palavra. Apesar de que, preste atenção, é possível isso acontecer. Porque na linguagem natural antrópica, muitas vezes uma palavra dá o sentido completo. Até mesmo, não é o caso da Bíblia, mas até mesmo na comunicação humana, um olhar, um gesto, pode dar o sentido de todo o pensamento de uma pessoa. Até a análise, por exemplo, de pessoas psicólogos, né? Principalmente aqueles que trabalham na área policial, eles olham para uma pessoa, veem expressões, olhares e conseguem perceber o pensamento dele. Mas é claro, na Bíblia isso não existe, ou teoricamente não existe, por causa que é escrita. A revelação é escrita, então eu tenho que entrar dentro do ambiente da percepção escrita, com palavras, frases, até mesmo símbolos, mesmo que sejam desenhos, porque as letras são desenhos. Veja, o terceiro ponto que ele coloca é desconsiderar o contexto. Acarreta interpretações falsas, além de se constituir uma exegese. Bom, na opinião dele. Também é nossa opinião, tá? Por isso que eu coloquei nossa opinião. Desconsiderar o contexto acarreta interpretações falsas, além de construir uma exegese. Você já sabe o que é uma exegese, né? Não é uma exegese. Não é uma coisa que está conforme o contexto, conforme o que está escrito. É algo que vem da opinião. Eu acho. Então eu vou provar o que eu acho. E eu vou procurar na Bíblia tudo que prova o que eu acho. Mas será que está certo isso? Não, não está certo. É claro que não está certo. Eu não provo o que eu acho. Eu provo o que Deus me falou. É verdade. Pode ser que eu ache errado. Então que eu ache que é a verdade de Deus e não é. Mas eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Principalmente nós que somos pastores. Para relembrar, aí estão as regras que eu sempre coloco nas abas, mas só como uma proposta de relembrança. Eu até não leio, como vocês têm visto, eu não tenho lido sempre. Só algumas vezes, quando eu quero destacar alguma coisa. Mas é importante relembrar isso. Lembrando, principalmente aí, eu quero destacar, né, a regra de conclusão. É a conclusão dessas regras, né? É que todo texto fora do contexto vira pretexto. Então, cuidado. Cuidado, você que é intérprete da Bíblia, principalmente você que é líder no corpo de Cristo, de usar a Bíblia para provar o que você acha. Ou que a sua denominação acha, a sua igreja acha, seu líder, seu mestre acha. Não, não faça isso. Fale o que Deus quer falar. É claro, vou considerar o que você acha, o que meu líder acha, o que minha igreja acha, o que minha denominação acha, porque ela também está buscando a vontade de Deus, é óbvio, mas com o cuidado devido. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Hermenêutica Básica. Você está na Logos Ensino Superior de Teologia, no curso de bacharel em Teologia. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.